Não, claro que Jesus não era socialista. O socialismo é uma ideologia política, social, bastante recente. Não havia nada similar a isso nos dias de Jesus Cristo. Na verdade, ele não se identificou com nenhuma posição política na época dele. Havia, por exemplo, os Zelotes, que era uma facção dentro do judaísmo que lutava pela libertação de Israel. Havia os saduceus, que embora fossem judeus conservadores, todavia eles apoiavam o governo de Herodes. E havia a religião, aliás, havia o imperialismo romano, o domínio romano sobre aqueles países conquistados dos quais Israel fazia parte. Jesus nunca se posicionou politicamente, socialmente, alinhando-se com qualquer um desses partidos, né, que havia na época. Havia também o partido dos Herodianos, né, esqueci de mencionar. O que Jesus fez foi ensinar o reino de Deus. E ensinar que o reino de Deus é superior ao reino desse mundo. E é claro, o reino de Deus tem alguns valores, como a denúncia do pecado, da injustiça e da opressão, a identificação de que o problema humano está no coração humano, marcado pela queda, a chamada redenção e a reconciliação com Deus como sendo um caminho para a reestruturação das relações sociais e pessoais, o amor aos pobres, o cuidado pelas viúvas, a atenção aos excluídos e necessitados. Estes são os valores do reino de Deus. As filosofias ou as posições e os partidos, ideologias políticos e sociais, eles podem ter, qualquer um deles, podem ter valores ou defender posições que sejam parecidas com o reino de Deus. Com certeza há coisas no socialismo que chegam perto daquilo que Jesus Cristo teria ensinado como sendo valores do reino de Deus, como também há em outras posturas políticas. Eu creio que a soma do que nós devemos dizer e pensar a respeito disso é que a igreja, como sendo a comunidade daqueles que creem em Jesus Cristo, ela não deveria se associar a nenhuma dessas ideologias, porque nenhuma delas expressa de maneira perfeita os valores do reino de Deus. O reino de Deus transcende todas elas. E tem mais uma coisa, a maior diferença é que todas essas ideologias elas partem do pressuposto de que o homem é bom e que o homem é capaz de, através das ferramentas sociopolíticas, mudar e alterar o seu destino. Enquanto que a Escritura, a Bíblia, o Senhor Jesus nos ensina que o problema mais fundamental do homem é o pecado e que ele precisa se arrepender e mudar de vida. É a partir daí que começa a verdadeira revolução, mudança ou melhoria no ser humano, na sociedade, a partir da conversão. Como nenhuma ideologia política afirma isso ou reconhece isso, claro que a igreja nunca pode se associar a nenhuma delas. Jesus era socialista? Claro que não. Também hoje eu duvido que ele se associasse ou seguisse qualquer linha, mas ele pregaria o reino de Deus que transcende e extrapola tudo que é ensinado por qualquer ideologia política.